E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Dando continuidade aqui às nossas aulas, vamos hoje ver raiz quadrada, raiz cúbica e raiz enésima, ok? Não esqueça, inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe o vídeo com a galera aí e vamos lá. A raiz enésima de um número real, certo? Bom, no oitavo ano vocês viram também raízes quadradas e raízes cúbicas de números racionais não negativos, certo? Vamos ver o que acontece quando aparecer números negativos. Mas antes, vamos relembrar a raiz quadrada. A raiz quadrada, de forma geral, é um número real não negativo, A, aqui, né? Um número real não negativo, A, generalizado. A raiz quadrada de A é um número real também, não negativo, B, que quando é elevado ao quadrado resulta em A. De forma geral é isso aqui, ó. Raiz, observa o índice, tá vendo? Índice 2, isso caracteriza a raiz quadrada. Raiz quadrada de A é igual a B, pois B elevado ao quadrado é igual a A. A partir daqui você já começa a ver uma relação entre raiz quadrada e expoente, tá vendo? O índice aqui que eu circulei é igual ao expoente aqui, ó. Notaram isso? Vejam em exemplos. Você tem o seguinte aqui, ó. Você tem a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Simples. A raiz quadrada de 16 é 4, pois se você pegar o 4 e elevar a 2, 4 ao quadrado, vai dar 16. Observa que é a mesma coisa que tem aqui, ó. Tá vendo? Aparece aqui. Só que agora a gente colocou valores, não é isso? Vamos lá, vamos continuar aqui. Veja a raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada do 25 é 5. Pois, se você elevar 3 quintos ao quadrado, você vai obter o valor 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25, que é exatamente o que está lá dentro da raiz, né? Ó, lembre-se, aqui é uma observação, lembre-se de que para representar a raiz quadrada de um número real A, podemos omitir o 2. Esse 2 que está aparecendo aqui, ó, tá vendo? Ele pode ser omitido. Então, tanto faz você escrever ou você não escrever, certo? Quando não aparece o índice, é porque a raiz é quadrada, então índice 2 é o que caracteriza uma raiz quadrada. Veja agora a raiz cúbica. Ó, um probleminha para a gente introduzir. Sandra deseja construir um cubo cuja medida do volume seja igual a 27 unidades de volumes, certo? 27 unidades de volume. Então, observe o seguinte. A medida do volume desse cubo é essa daqui. M a terceira igual a 27. Pela definição de raiz cúbica, o número m é raiz cúbica de 27. A representação é essa. Está aqui a representação para vocês. Ó. Tá vendo? Raiz cúbica de 27. O que é que ele quer dizer? Vem aqui nas anotações, vamos observar. Olha, você tem o cubo aqui com os lados M, M e M, certo? Comprimento, largura e altura, tudo valendo M porque é um cubo. O cubo é uma figura geométrica formada por 6 quadrados. Quadrado possui lados iguais. Então, observa, quando ele diz M ao cubo igual a 27, como é que ele sai daqui para chegar ali onde eu circulei? É simples. Se você quer eliminar esse expoente, você tira a raiz quadrada, perdão, a raiz cúbica, porque ele é 3, né? Índice 3, você tira a raiz cúbica. Índice 5, você tira a raiz quinta. Índice 2, você tira a raiz quadrada. Dos dois lados
Então você tira raiz cúbica de um lado, raiz cúbica do outro lado. Aqui você pode cancelar índice com expoente. O que sobra, só o m. E você chega exatamente no que tem lá. Raiz terceira de 27. Essa resolução raiz terceira de 27, eu vou fazer num exemplo. Observa. A forma geral aqui, ó, de forma geral, a raiz cúbica de um número real A é um número real B, que quando é elevado ao cubo, expoente 3, resulta em A. Então está aqui a generalização. Isso aqui é para todos os casos. A raiz cúbica de A é igual a B, pois B elevado ao cubo é igual a A. Então, aqui está a nossa raiz cúbica de 27. Como é que se resolve? Observa o seguinte. Está vendo que aqui dentro da raiz, você tem o 27 e aqui você tem o 8. Se você quer calcular a raiz cúbica, vem aqui no nosso rascunho, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 27 e vai fatorar ele. 27 é divisível por 3. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3, então por 3 dá 9. E também é divisível por 3 dá 3. E é divisível por 3 dá 1. Quantas vezes o 3 se repete? O 3 se repete 3 vezes. O que você vai fazer com esse termo que você encontrou? Você vai substituir no lugar do 27. Então isso aqui, ó, na verdade, vai ficar assim. Raiz cúbica. No lugar do 27, você vai colocar o 3 elevado à terceira, certo? E agora você vai fazer o cancelamento do índice com o expoente. Sobrando só quem? Sobrando só o 3. Então, raiz terceira de 27, 3. Memorizem, porque vai aparecer com frequência. Para o 8, vem aqui em nossas anotações novamente, ó. Você pega o 8, fatora também. 8 é um número par, então por 2. Por 4 dá 4, né? Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quantas vezes o 2 se repete? 3 também, né? Então, se o 2 se repete 3 vezes, o que você faz com essa potência? Substitui a potência no lugar do 8, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Novamente, cancela índice com expoente e sobra só o 2. Memorizem essa também. A raiz cúbica do 8 é 2, beleza? Então é assim que você calcula qualquer raiz cúbica. Não importa qual seja o valor, se é raiz cúbica, você vai ter que transformar em uma potência para cancelar o índice do radical com o expoente da potência. O que sobra é o que você encontra como resposta. Beleza? Quando falarmos de raiz enésima, é porque, observa aqui, ó, você vai ter aqui um n, certo? Isso é a raiz enésima. Vai ser uma raiz para qualquer valor. Pode ser 5, 4, 3, 10, qualquer valor. Então, ó, vimos que uma raiz quadrada tem índice 2 e que uma raiz cúbica tem índice 3. Agora vamos estudar raízes de números ou de número real, em que o índice pode ser qualquer número igual ou maior que 2, certo? A raiz enésima de um número real A, que tenha como índice um número natural n maior do que 2, maior ou igual a 2, pode ser representada assim, ó, forma que eu falei. Mostrei, tinha falado para vocês logo no início, né? Então, observa, índice, radicando, e aqui você tem um conjunto. A raiz enésima de um número real é definida como de acordo com, né, com o índice. Então é de acordo com o índice que você vai dizer se é raiz cúbica, se é raiz quadrada, se é raiz quinta. Para isso vai ter alguns casos, porque o radicando pode ser positivo ou negativo. Em algumas situações vai existir a raiz, em outras não. Vamos analisar o primeiro caso. O primeiro caso nos diz o seguinte, ó. O radicando, que é o A, né? Se o A é um número maior ou igual a 0 e o índice n é um número natural com n maior ou igual a 2, ou seja, pode ser quadrado, cúbico, de 2 para cima, certo? Então, observa, se A
é um número real maior ou igual a zero e n, um número natural maior ou igual a 2, temos que a raiz enésima de A corresponde a um número real não negativo. B, tá ok, B elevado a n é igual a A. Aqui a generalização. A generalização é simples de se entender, né? A raiz enésima de A é igual a B, se e somente se B elevado a n for igual a A. Esse B tem que ser maior ou igual a zero. Vamos ver isso em exemplo, isso é mais fácil de se entender em exemplo. Olha. Aqui você tem o quê? Raiz quadrada de 9, certo? Raiz quadrada de 9 é simples, porque já foi feito. Raiz quadrada de 9, 3. Obedece a essa circunstância? Obedece. Por quê? Eu já comentei com vocês que se você quer voltar, quer determinar qual é o radicando, você transforma em potência. 3 ao quadrado é igual a 9. Tá vendo? Observa que o índice é 2. Ó. Então aqui expoente 2 também. Aqui você tem raiz quinta de 3.125. Como é que se resolve? Bom, tá vendo aqui que você tem 3.125? Aqui nas nossas anotações, 3.125. O que você vai fazer? Você vai fatorar também. Termina em 5, então é divisível por 5. 3.125 dividido por 5 é 625. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido para 5 dá 25. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Quantas vezes o 5 se repetiu? 5 vezes. Então, olha só. O que é que eu faço com essa potência? Substituo. Você vai substituir no lugar do número. No lugar de 3.125, você coloca 5 elevado a 5. Certo? E daí? Ora, agora você faz a mesma coisa. Cancela índice com expoente. Sobra só quem? 5. Então, raiz quinta de 3.125 é 5. Ok? Aqui, ó, você tem raiz sétima de menos 1. Eu antecipei esse exemplo. Raiz sétima de menos 1. Por enquanto, subentende-se apenas que é menos 1, certo? Porque aqui, ó, eu vou adiantar. Aqui é um número ímpar, certo? Raiz sétima de menos 1 existe e é menos 1. Eu vou entrar em detalhes agora no segundo caso, porque o nosso segundo caso está aqui, ó. O nosso segundo caso tem exatamente o que está sendo abordado ali. Está aqui, ó. O nosso radicando, perdão, é menor do que zero. E o índice n é um número natural ímpar. Tá aqui, não confunda, tem que ser obrigatoriamente ímpar maior do que 2. Se A é um número real menor do que zero e n é um número natural ímpar, observa que essa é a característica, viu? Se ele não for ímpar, então não vale. Maior do que 2, temos que raiz enésima de A corresponde a um número real negativo B, tal que B elevado a n é igual a A. Então, ó, generalizando, você tem isso aqui, tá vendo? Esse número A é um número menor do que zero, certo? A é um número menor do que zero. Se somente se B elevado a n for igual a A. Vamos ver isso em exemplo? Em exemplo é o seguinte, ó, você tem a raiz cúbica de menos 8. Já fizemos essa potência, certo? Já fizemos essa potência. Essa fatoração de 8 é 2 elevado à terceira. O que é que você faz aqui? Simplifica índice com expoente, sobra menos 2. Raiz quinta de menos 100.000. Raiz quinta de menos 100.000 é a mesma coisa que a raiz quinta de menos 10 elevado a 5. Por quê?
Observa, 100.000 tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então não precisa fazer fatoração, né? É só trabalhar com esse detalhe. Simplifica índice com expoente, sobra menos 10. Aí a resposta. Então raiz de número negativo existe se e somente se o índice do radical for um número ímpar, maior que 2. Se for um número par, não vai existir. É o nosso terceiro caso. O nosso terceiro caso está aqui, ó. O valor de A também é menor do que 0, então é um número negativo, certo? E o índice N é um número natural o quê? É um número natural par, diferente de 0. Então, se isso acontece, se A é um número real menor do que 0 e N um número natural par, diferente de 0, temos que a raiz enésima do A não representa um número real. Não representa um número real. Certo? Em outras palavras, não existe. Não é um número real, pois não temos nenhum número real que elevado ao quadrado, certo? Resultem no resultado menos 4. Você pode colocar assim também, ó. Você pode colocar um E ao contrário cortado, certo? Ou existem outras formas também. Você pode dizer não pertence aos reais. Você pode utilizar o símbolo não pertence ao conjunto dos números reais. Também pode ser dessa forma. Então, presta atenção nesse detalhe que eu vou generalizar. Se o índice da raiz for um número par e o radicando for negativo, não existe raiz no conjunto dos números reais, certo? Você pode dizer que não existe a raiz no conjunto dos números reais e tá ok. Radicais. Falar sobre radicais é simples, porque você já está trabalhando com isso. A raiz enésima de um número real A, em que N é um número natural maior que ou igual a 2, é chamado de radical. O termo radical é também utilizado para denominar o símbolo que representa a raiz quadrada. Então, ó, aqui você chama radical 7, radical cúbico 12, radical quinto de menos 1 sobre 32. É só a nomenclatura de como você chama. Você pode chamar de radical. Porém, normalmente a gente chama raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta. Não é verdade? Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima.